Irmãos, então vamos dar início à nossa aula, a nossa quinta aula, que tem o tema aí, Epístolas de Pedro, João e Judas. Amém, irmãos? Todo mundo aqui olhando para cá. Aula de número 5, Epístolas de Pedro, João e Judas, tá? Vamos ser bem sucintos também. Essa matéria, irmãos viram aí que é para a gente entender sobre o livro, tá? Não tem como a gente entrar em pormenores por causa do horário. É muito corrido, não tem como tratar de alguns temas, a gente debater algum tema, mas as dúvidas, irmãos, o grupo que a gente criou serve para isso aí. Qualquer irmão que tenha dúvida, coloque lá no grupo, ou pode me mandar no particular também, tá? No privado. Ou se não, como a irmã Fernanda sempre faz, pode perguntar aqui, depois, em qualquer lugar, a gente está pronto para responder. Se a gente não souber, nós vamos pesquisar e trazer para os irmãos, tá bom? Vamos ler dois textos, irmãos, para a gente, como sempre, né, a gente ficar embasados aqui em dois textos. Mateus, capítulo 10, versículo 2. Mateus, capítulo 10, versículo 2. Diz assim, versículo 2: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aí vamos ler todos aqui para não ficar partido aqui, né? Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Pule aí para o capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então, os três livros que nós vamos estudar aqui fazem parte desses que nós citamos aqui. Primeiro dos apóstolos, e nesse último versículo está o nome daquele que a gente vai estudar aqui nessa oportunidade, tá? Vamos aí então para a nossa introdução. Chegamos aí ao final das epístolas, né, irmãos? Nós vimos aí as epístolas paulinas, nós vimos as epístolas pastorais. As pastorais, irmãos, é aquela que foi escrita de um pastor para um discípulo, para um seguidor. Ele deveria ler e passar para a igreja. E aqui, irmãos, nós chegamos nas epístolas, alguns chamam de epístolas gerais, outros chamam de epístolas universais. Tanto faz, tá, irmãos? Nós vamos entender aqui justamente a razão disso. Por que epístolas universais? É para quem quer que lesse essa carta, tá? Ela deveria ser lida, talvez replicada, e aí seria entregue por aquele grupo de irmãos. Naquele tempo, irmãos, era normal ter pessoas ali que passavam horas e horas escrevendo. Então, com toda certeza, uma epístola desse tamanho aqui, alguém escreveria, mandaria para frente, né, e as pessoas leriam depois dela ter chegado, tá? Então é por isso que é chamado de epístolas universais, porque não abrange uma pessoa, não foi endereçado a uma pessoa, apesar de uma delas aqui que nós vamos falar ser ali endereçado, né, para uma pessoa, mas ela também é universal. Ela deveria ser lida por todos os irmãos, por toda a igreja. E também uma característica dessa epístola universal é que ela não tinha um endereço também, não era uma igreja que estava em tal lugar, né? Poderia ser em qualquer lugar, para os judeus e cristãos dispersos por todo o Império Romano, tá? Então, epístolas universais de Pedro, epístola de São João, né? E epístola de Judas. É o que nós vamos estudar. Então nós chegamos aqui na última lição do estudo dessas epístolas,
Nela o estudante, nessa última lição, o estudante perceberá a riqueza dos escritos apostólicos, a começar pelas cartas escritas pelo apóstolo Pedro, o apóstolo que esteve diretamente ligado com o Senhor Jesus Cristo. Não se sabe ainda por que Pedro, irmãos, ele não assinou essas cartas, tá? Não se sabe o motivo. Talvez, irmãos, por causa da perseguição, talvez, tá? Mas não é uma certeza. Mas ele não assinou, como Paulo gostava de assinar as suas cartas. Como Mateus e João, né, fizeram, relatando a vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas de maneira pessoal ele relata na primeira epístola seus momentos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Na segunda ele adverte os irmãos sobre falsos mestres. E depois de estudar as duas epístolas de Pedro, nós vamos aqui para as 3 cartas de João, o apóstolo, atentando para a falsa doutrina que estava imperando ali naquela época. Nas épocas, vamos falar, melhor falando, as épocas em que foram escritas essas 3 cartas. E qual era esse ensino que estava ali imperando? O docetismo. E vamos ver aí o que é isso. O docetismo é nada mais, nada menos do que um pensamento de que Jesus Cristo, ele por ser Deus, ele não veio em carne, tá? O docetismo tratava sobre isso. E aí nós vamos estudar a pequeníssima epístola de Judas, tá? Mas ela é pequena, mas ela é rica em detalhes. Essa epístola ela aborda um tema que Pedro vai falar muito, sobre a questão também dos últimos dias e dos falsos mestres. Então todas essas epístolas aqui, irmão, vão tratar de um assunto básico, tá? Que repete em todas: falsos mestres. Todos eles vão falar. Pedro vai falar muito na sua segunda epístola. Então vamos para a epístola de Pedro. Eu vou correr aqui porque depois nós temos a nossa avaliação, né? Então, a introdução, né, que os irmãos encontram aí no livro, como que era conhecida a epístola de Pedro no início de tudo? Ela era conhecida justamente por esse nome, a primeira epístola geral de Pedro, tá? Pedro, em sua segunda epístola, confirma a autenticidade dessa carta, dessa epístola. Ele mesmo vai falar lá, assim como eu escrevi na primeira carta. Então ele mesmo afirma que já tinha escrito uma carta, né? O autor se apresenta como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, tá? Não é uma assinatura, volto a dizer, irmãos, ali que eu falo, como Paulo fazia no final, eu de meu punho, né? Por essas mãos, eu escrevi, né? Ou então, quando não fazia isso, ele falava quem foi que escreveu aquela carta. Aqui ele só está dizendo o nome dele no início, não é uma assinatura. A assinatura vinha sempre nas despedidas, né? As epístolas de Pedro, desde o início, foram consideradas a autoria dele. E não tem, irmãos, houve um debate muito grande sobre se era Pedro ou não era Pedro, tá? Os primeiros pais. Isso não é para a gente ficar debatendo, irmão, porque eles já chancelaram, depois de tudo, eles já chancelaram que é Pedro. Não tem como a gente ficar aqui levantando suposição de uma coisa que a gente tem certeza, né? Um documento, o documento que mais comprova isso é o fragmento muratoriano, né? Que é o cânone muratório, né? Ali fala muito sobre a questão e dá a certeza que foi Jesus Cristo, que foi Pedro, melhor dizendo, que escreveu esta carta, tá? Quem era esse Pedro, irmãos? Quem era esse Pedro? O nome dele era Simão. No aramaico é Shimon, tá? Shimon. Ele era de Simão e Simeão, irmãos, são palavras idênticas, tá? Então não se assuste aí, por exemplo, se uma Bíblia antiga tiver lá Simeão, tá? Simão e Simeão era a mesma coisa. Era da cidade de Betsaida. Nós já vimos aqui o que significa Betsaida, casa do peixe, né? Então, se ele morava em Betsaida, irmão, tinha uma razão.
né? E se ele nasceu naquele lugar também, lá ele aprendeu a profissão daquela época, né? Daquele local, daquela localização ali. Ele era pescador, né? Ele era filho de Jonas, por isso que o texto e o próprio Jesus Cristo vai falar Simão Bar-Jonas, né? Lá em Mateus capítulo 16, Bar, nós já vimos aqui, que significa filho. Então ele era filho de Jonas, ou João. Olha aqui outra coisa, irmão, Jonas e João é a mesma coisa também, tá? Umas coisas que a gente vai descobrindo, nem eu sabia disso aí, né? Antes de ler esse texto aqui. Então, Jonas e João também são nomes semelhantes do aramaico. Pedro, ele foi evangelizado, ou seja, ele foi levado por André, seu irmão. Como nós vimos aqui, André sempre estava junto, né? Tanto que na chamada deles aqui fala dos dois nomes juntos. Foi chamado por André, eles eram discípulos de João Batista e largaram tudo depois de ouvir ali aquela palavra: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Quando Jesus viu a Pedro pela primeira vez, deu-lhe um nome pelo qual é conhecido até hoje, indicando qual seria sua função na igreja. Pedro, tá? No grego é justamente isso, mas no aramaico é Kefas, tá? No grego é Petros e no aramaico é Kefas, tá? Apesar de estar com C, mas a pronúncia é Kefas no aramaico, que ambos aí quer dizer uma pedra. Nós já vimos isso aqui, irmãos, e vai ser falado um pouco à frente também. Não tem como aquela pedra que Jesus disse ali, edificarei a minha igreja, ser Pedro, por diversas razões, tá? Então Pedro, ele entrou numa equipe apostólica tempos depois, não foi na mesma hora, como nós vimos aqui, né, no capítulo 10, é que ele vai entrar no apostolado, né? Quando Jesus chama. Então, quando Jesus chamou lá atrás, eles começaram a seguir a Jesus Cristo, mas a chamada mesmo dos apóstolos veio um pouco mais à frente. E existem vários incidentes, irmãos, bem conhecidos. Por isso que Pedro, irmãos, ele é engraçado, irmãos. Ele se identifica muito com a gente. Nós nos identificamos muito com Pedro, né? Muita gente, irmãos, que é explosivo, né? Que não tem paciência, né? O Pedro, irmãos, ele era desse jeito aqui, ó. Ele estava aqui em cima. No mesmo momento, irmãos, ele já estava aqui embaixo. Então, irmãos, ele é único, né? Nós não encontramos isso em outro apóstolo, de maneira nenhuma. Exatamente, mas era isso mesmo, né? Antes ele era dessa forma. Olha, para os irmãos terem uma ideia, como diz aqui o texto, ele caminhou, irmãos, naquele barco ali, quando Jesus vem caminhando sobre as águas, é ele que diz, nenhum ali teve coragem, mas ele falou assim: se és tu mesmo, manda que eu vá até contigo caminhando sobre as águas. Aí Jesus falou assim: então você é um cabra bom mesmo, vem, pode vir, Pedro. E ele põe o pé na água e começa a andar. Irmãos, qual é o ser humano que consegue andar por cima das águas, né? Pedro conseguiu, mas no mesmo instante, irmãos, em que ele está caminhando sobre as águas, um minuto ou um pouco depois, ele já está afundando nas águas, né? Então Pedro, irmãos, ele tem essa característica, né? Ele mesmo vai dizer ali assim, né? Quando Jesus ele vai lavar os pés dos apóstolos, ele está ali, irmãos, olhando, né? Quando chega nele, Jesus está lavando de todo mundo. Aí quando chega nele, ele, negativo, o senhor não vai lavar os meus pés, não. O senhor não vai lavar os meus pés, não. O que é isso? O senhor não acabou de dizer ali que é Messias? Como que o senhor vai lavar os meus pés? Aí ele falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Olha como é que ele está, né? Ele está desse jeito aqui. Aí ele fala: então lava o meu corpo inteiro, Senhor, né? Aí Jesus fala: não, só os pés, né? Então, irmãos, outro episódio também. Ele lá
né, Jesus ele vai dizer: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Aí um diz: é Elias, né, é um dos profetas e tal. Aí ele: e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro, irmão, toma a palavra: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso aí que você acabou de dizer, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aí ele diz aquela palavra lá, né, sobre a pedra, que nós já sabemos muito bem. Aí Jesus, olha, irmão, acabou de elogiar o cidadão, né? Aí Jesus vai dizer: olha, nós vamos subir agora para Jerusalém, nós estamos indo para Jerusalém, lá o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vão cuspir nele, vão bater nele, vão crucificar ele, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí o Pedro, irmão, estava lá em cima, ele chama Jesus assim: Senhor, tem pena de ti, rapaz. O que é isso? Nós acabamos de dizer ali que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso não vai acontecer com o Senhor, não. Na mesma hora Jesus então olha aí e fala: para trás de mim, Satanás. Irmão, um minuto Jesus estava falando: bem-aventurado és tu. No outro segundo está dizendo: para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, Pedro ele tem esses altos, ele tem esses baixos, né? Ali no Getsemane, irmãos, né? Ele mesmo vai dizer ali, né? Jesus dizendo: olha, vocês vão, na hora que o Filho do Homem for pego aqui, todos vão me abandonar. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me 3 vezes você vai me negar, tá? Aí é justamente isso que acontece lá quando vão pegar a Jesus Cristo, irmão. Ele tá com a faca ali, irmãos. Ele tá com a faca. Ele andava armado, o homem. Não sabe ali se era para comer alguma maçã, alguma coisa lá, né? Mas ali ele estava querendo era matar mesmo. Aí o servo do sacerdote lá tá ali, irmãos, e quando pegam Jesus Cristo, ele passa a faca. Eu sempre falo que ele não estava mirando, não era na orelha não, ele estava mirando era no pescoço daquele cidadão. Ele deve ter dado igual o Trump aí, né? Deu uma voada aqui assim, deu uma Matrix ali, né? Um Neo ali, e pegou só na orelha, né? Só na orelha. E Jesus, vários textos, a Bíblia diz que Jesus vai lá, irmão, passa super bonder do céu lá, né? E põe no lugar de novo. Só Jesus faz isso, né? E ele falou: pode colocar essa faca no lugar aí, rapaz. Então, irmãos, esse homem, ele é... Mas aí, irmãos, ele é mudado completamente quando ele tem um encontro real com o Espírito Santo entrando dentro da vida dele. Aí ele muda completamente, né? Então, nós vimos aqui uma coisa interessante, irmãos, que a gente tem que também desmistificar na questão de Pedro, é que ele tem as chaves, e Jesus disse que deu as chaves para ele, a chave do reino, viu? As chaves do reino. E aí, para quem já foi católico, quando mostra ali uma figura de Pedro, ele está com a chave na mão, né? E aí, irmão, só entra no céu. Aí inventaram, irmão, que só entra no céu quem Pedro quiser. Não é Jesus que leva para o céu, não é Jesus que autoriza. Tem até umas brincadeiras aí que é Pedro que está na porta lá. Umas bobagens, irmão. Quando vai chover, ele também até o dono do tempo, né? Mas, irmãos, o que são essas chaves? O que são essas chaves, hein? Alguém imagina? O que são essas chaves? Quem foi que pregou no dia de Pentecostes e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador? Pedro. Irmãos, Pedro, ali com aquela pregação, ele abriu a porta do reino para que os pecadores entrassem. Com uma pregação. Presta atenção, irmão. Não estou colocando Pedro aqui como dono do céu, não. Eu estou dizendo que ele foi quem abriu
a passagem através, ali não estava só judeus, puro sangue não, irmãos, estavam pessoas do mundo inteiro, 3.000 homens. Depois de outra pregação, mais também milhares de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador, né? Então, é isto aqui, irmão, não é nada mais, não vai colocando chave aí, física, literal, na mão de Pedro, que ele não precisa de chave, ele está agora no lugar, descansando, esperando também nós chegarmos lá, né? Então, não vamos colocar Pedro aqui como um ajudante, né, da Trindade, não, irmãos. O que foi feito pelo Senhor, tá? Então, é unicamente isso, irmãos, tá? Quando Jesus estava dando um privilégio para ele de ser o inaugurador da pregação do Evangelho para todas as criaturas no tempo da graça, tá? Vamos lá. Esses fatos mostram o verdadeiro sentido das palavras de Cristo dirigidas a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É lógico, irmão, nós precisamos fazer aqui uma ressalva. Jesus, ele mudou o nome ali de Simão para Pedro, sim. Ali nesse caso sim, não o caso de Paulo para Saulo, viu, irmão? Ali não houve mudança de nome não, tá? Nós já estudamos isso aqui, mas ali houve uma mudança sim, porque Jesus queria demonstrar alguma coisa para ele, e verdadeiramente, irmão, no início, nós vamos entender aqui que Pedro, ele era o líder, tá? No início, logo depois que Jesus, ele vai assunto aos céus, o principal dos apóstolos era Pedro, tá? Mas depois, com o passar do tempo, é passado para outro, que nós vamos falar aqui um pouco mais à frente. Então, e aqui mesmo, olha, não existe registros históricos de Pedro se autoproclamando líder supremo da igreja. Eu sou o líder de vocês. Irmão, para começar, eles não tinham isso aí, tá? De ficar, eu sou o maioral, me respeita, rapaz. Porque Jesus já tinha dado uma chicotada neles lá atrás, quando dois deles, né, Tiago e João, estavam ali disputando quem é que era o maior, né? E outra vez também, eles estavam disputando entre eles, mas teve uma vez que João e Tiago ali estavam querendo que tivesse uma predominância ali, né? Tivesse um lugar especial ao lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que não tinha isso não, todos são iguais, é lógico, irmão, todo lugar tem hierarquia, e o lugar onde não tem hierarquia, ele vira o quê? Uma anarquia, né? Cada um faz o que bem quer. Então, irmãos, precisa de liderança sim, tá? Precisa de liderança, mas nesse caso aqui eles não estavam, os apóstolos não estavam disputando quem era, mas é lógico, irmão, todo lugar tem alguém que se sobressai. Quer ver um exemplo? Quem é que Jesus chamava para orar com ele? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então, irmãos, Pedro, Tiago e João, irmãos, eles estavam ali, mas é porque eles se destacavam entre os apóstolos. É tanto que no decorrer da história são os que mais são falados, né? E outros ali falam bem pouco deles, mas Pedro, Tiago e João são os que mais se destacam com Jesus e se destacam também na história, tá? Então, irmãos, alguém ainda vai dizer que Jesus tinha uma panelinha. Ele não tinha panelinha, tá? E aí eu digo até para os irmãos mesmo: irmão, cole com o seu pastor, cole com o seu líder, esteja perto de pessoas que queiram trabalhar. Jesus Cristo mesmo, ele fazia questão disso aí, irmão, porque se destacava. Nós observamos, irmão, só citando um exemplo assim, às vezes a pessoa passa, eu estou até entrando em outro assunto, mas passa, irmão, tem um copo descartável caído no chão dentro da igreja, a pessoa passa e ainda faz assim, ó, pá, e vai sentar lá. Não tem coragem, irmão, de abaixar e pegar esse copo
e colocar num lixo que está ali atrás, ó. Não, isso aí é função do zelador, isso aí é função, não é minha função não, Jesus me chamou para ser cabeça. Irmão, não tinha isso entre eles, mas quando você se destaca, você é observado. E Pedro, Tiago e João, eles foram observados por Jesus Cristo, irmão. Pode ter certeza absoluta, né? Vamos aí. Nos demais casos, Pedro era tido como uma das colunas da igreja. Presta atenção, irmão. Se Pedro fosse um papa, o primeiro papa, a Bíblia mesmo diria que ele era a coluna da igreja. Mas o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, não vai falar de Pedro como uma coluna, mas vai falar de Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da igreja. Olha, então, irmão, vai caindo por terra aí tudo isso aí, né, essa questão de querer colocar Pedro como um homem infalível, como o primeiro papa e por aí vai, tá? Teve altos e baixos também na questão da traição, mas ele se destacou com toda certeza em todas as situações, até mesmo, irmãos, na hora de que Jesus foi ser preso e foi preso, ele negou a Jesus Cristo. Mas aonde ele estava, irmão? Aonde ele negou? Perto de Jesus Cristo. Ele não estava muito longe não. Aí eu pergunto, e os outros? Aonde estava? Só João, irmão, que estava ali porque ele tinha um conhecido lá dentro e que chama Pedro para entrar naquela área ali. Mas e os outros, irmãos, aonde estava? Pedro pelo menos negou, mas negou ali perto de Jesus Cristo. E os outros, irmãos, né? Então a gente tem que ficar condenando até o próprio Pedro, irmão, porque eu acho que eu e você também negamos a Jesus Cristo muito também, tá? E precisamos nos envergonhar com essa situação aqui. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro, desanimado, olha aqui, novamente o Pedro se destacando, irmão, né? Quando eles estão ali em um certo lugar, aí Jesus está demorando, as coisas estão assim, e Jesus falou que viria de novo, né? Encontraria eles de novo, depois da ressurreição, e eles estão ali, irmãos. Aí Pedro, irmão, tem uma brilhante ideia. Ele diz: vou pescar. E Jesus Cristo falou assim: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores, não de peixe, mas de homens. Eles tinham Jesus já tinha falado, era como Jesus dizendo: olha, larga tudo. E aí Pedro, irmão, resolve voltar à pescaria. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele fala vou pescar, os outros falam também: nós vamos contigo. É por isso que eu falo, irmão, toda vez que eu vejo esse texto aqui, eu leio esse texto, eu falo: irmão, sai de perto do desanimado. Quando você fica perto do desanimado, você desanima junto com ele. E se não é para você animar ele, não fica desanimado não, você está correndo um sério risco, tá? Aí eles vão pescar, não pescam nada naquela noite, mas Jesus, ele chega ali, mas eu glorifico a Deus, irmão, porque quando nós estamos desanimados e somos filhos de Deus mesmo, e Deus tem um plano na nossa vida, ele sempre vem para nos animar. Ele chega lá e anima a todos, tem comida, tem tudo ali, faz um grande milagre, e é ali naquele lugar, irmãos, que existe a transformação, uma transformação por dentro de Pedro, quando ele chora amargamente na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Historiadores que escreveram sobre Pedro, e nós temos dois aqui, né? Dionísio de Corinto e Jerônimo. Jerônimo, olha, preste atenção, não pegue isso aqui como via de regra, tá? Jerônimo é que fala que Pedro, depois que ele era bispo em Antioquia, ele foi para Roma, e em Roma ele foi morto naquele lugar, tá? Irmãos, nós vamos ver mais à frente aqui que Pedro nunca foi a Roma, apesar dele ter dito: os que estão em Babilônia vos saúdam. Mas ali Babilônia, irmão, poderia ser todo o Império Romano, tá? Naquele momento.
Então, por que, irmãos? Mais algo que diz que Pedro não era papa, porque também ele nunca foi a Roma, pelo menos antes da morte de Paulo, porque Paulo não fala sobre isso, e ele morreu não muito tempo depois de Paulo, ou no mesmo tempo. A Bíblia não fala o tempo que os dois morreram, tá? Mas foi um próximo do outro, foi na mesma época. Quem mandou matar os dois foi Nero, tá? Tanto Paulo quanto Pedro, tá? Então esses dois aqui, Dionísio de Corinto e Jerônimo, eles falam nos seus escritos que Pedro, ele esteve em Roma, e foi em Roma que ele foi martirizado. Mas isso aí é uma história, tá? Isso aí é uma tradição. A Bíblia se cala nesse ponto, tá? Por isso, irmãos, se você pegar aí um livro muito bom, História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, leia aquele livro, mas não leia ele substituindo ou colocando em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Você vai ler aquele livro ali apenas para conhecimento, tá? Mas sabendo que ali não é a Bíblia, é alguém que viveu naquela época, e é um escrito que é tido como um pouco fiel aos acontecimentos, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado de livros que fogem da Bíblia Sagrada, que querem ter a mesma igualdade. Estava ouvindo aí dizer, né, um irmão aqui da igreja, dizendo que em um determinado lugar aí, eu vou ter que falar o nome, né, mas lá no discipulado, pastor, as pessoas estudam a Bíblia com os escritos de Ellen Goldwhite. E se você negar os escritos de Ellen Goldwhite, você não é batizado. Você não é batizado lá. Ou seja, os escritos de Ellen Goldwhite têm a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Não vamos entrar nesse assunto aqui, que a gente vai falar sobre isso em seitas e heresias, tá? Então, vamos aí, esses dois fatos aqui. A quem foi a carta enviada, irmão? Irmãos, vamos correr aqui. Para todos os eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, é aquilo que eu falei no início aqui. Essa carta foi escrita para todos aqueles que pudessem ler em algum lugar, tá? O Ponto, irmãos, era um local também a que Pedro se refere. Era o local de nascimento de Áquila, tá? E aqui no vermelho aqui, ó, homens da Capadócia, Ponto e da Ásia estavam presentes em que dia, irmão? No dia de Pentecostes. A Bíblia mesmo vai dizer que tinham pessoas deste local ali naquele dia, por ocasião da descida do Espírito Santo em que Pedro discursou. Então, possivelmente, Pedro estava escrevendo para essas pessoas que tinham aceitado a Jesus no dia da pregação dele, lá no dia de Pentecostes. O objetivo, a carta visa fortalecer a vida dos irmãos espalhados por todo o mundo diante da perseguição romana. Por isso Pedro exorta a todos, maridos, esposas, servos, presbíteros e o povo em geral, para que cumpram com seus compromissos e deem bom testemunho de vida aos seus perseguidores. Tá? Então, irmãos, não é porque está tendo perseguição, por exemplo, só citar um exemplo aqui, né? Está acontecendo uma perseguição aqui no Brasil, eu vou deixar de honrar os meus compromissos por causa disso. Está acontecendo a perseguição, eu vou deixar de amar a minha esposa por causa disso. Está acontecendo perseguição, as esposas vão deixar de amar os seus esposos por causa disso. Está acontecendo perseguição, os servos vão deixar de honrar os seus senhores por causa disso. Aí Pedro disse, olha, agora é que vocês devem dar exemplo mesmo, tá? Porque vocês não sabem a que momento vocês vão partir dessa terra, então deem exemplo, deem o mesmo exemplo que Jesus Cristo.
A data, irmãos, fica claro que essa carta ela foi escrita antes que Nero recrudescesse a perseguição aos cristãos. Então, irmãos, porque se tivesse sido na época em que Nero tivesse perseguindo os cristãos, em algum ponto talvez Pedro falaria sobre essa situação, mas ele não falou, tá? Pelo fato das epístolas serem escritas num grego, aí nós estamos falando sobre o estilo, né? Pelo fato das epístolas serem escritas num grego literário clássico, alguns acreditam que Pedro usara a instrumentalidade de João Marcos para escrever. Nós falamos sobre isso aqui quando estávamos estudando aqui sobre Marcos, o Evangelho de Marcos. Então, possivelmente, quem escreveu essas cartas aqui foi João Marcos, tá? Então, acredita-se. Vamos aqui. Aí nós temos um esboço da epístola de 1 Pedro. Começa com uma saudação, depois um louvor a Deus por sua graça e salvação. E uma coisa interessante, irmãos, em quase todas as cartas, sempre começa com uma saudação e logo após vem a doxologia, que a gente chama, né? Que é uma glorificação ao nome do Senhor. Quase todas as cartas vocês vão encontrar isso aí. Talvez seguindo até mesmo o que Jesus vai dizer na oração do Pai Nosso, né? Que você começa sempre glorificando a Deus. E também nas cartas, irmãos, eles sempre glorificavam a Deus quando eles estavam escrevendo. Também temos exortações quanto à santidade de vida, né? Nesse ponto aqui ele vai falar sobre a exigência de uma vida santa, vai falar sobre a posição dos crentes, né? Como uma casa espiritual, como um povo escolhido e como forasteiros e estrangeiros. E aí nós temos depois também sobre as exortações, ele mesmo vai dizer que, que os crentes deveriam submeter-se às autoridades. Preste atenção, irmãos, o Império Romano já estava começando ali uma perseguição muito grande, através de outros imperadores também, mas Pedro ele vai dizer, olha, sejam submissos às autoridades. Submissos aqui, irmãos, é ter respeito. Submisso aqui não é a autoridade dizer para você rejeitar e negar a Jesus e você negar, porque o próprio Pedro que vai dizer, quando é dito lá pelos sacerdotes, né, para eles deixarem de falar do nome de Jesus Cristo. E aí Pedro ele vai abrir a boca e vai dizer, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então preste atenção aqui, quando Pedro está dizendo para ser submisso às autoridades, não é fazer o que as autoridades estão dizendo para nós fazermos contra a palavra de Deus, é simplesmente ter o respeito, né, devido por todas as autoridades nesse ponto. Eles estão lá, irmãos, porque eles têm um poder e nós temos que respeitar com toda certeza. Então ele vai falar sobre submissão aos governantes, submissão aos senhores, vai falar sobre o exemplo de submissão de Cristo, né? E ele vai falar agora também, irmãos, sobre a submissão de esposas aos maridos, tá? E não é machismo e não é, né, de maneira nenhuma, aqui estava falando de um costume da época e que perpassa até hoje também. E ele vai dizer uma coisa ali, né, que muitas irmãs ficam brabas, né, porque ele vai dizer que Sara obedecia a Abraão chamando ele de Senhor, né? Irmãos, um costume da época, mas aqui ele não estava falando sobre questão de escravidão, estava falando aqui uma questão de respeito um para com o outro, né? O dever correspondente dos maridos também ele vai falar, deveres de todos, os exemplos de Cristo, a conduta diante do fim de todas as coisas, a conduta dos que sofrem por Cristo, a conduta dos presbíteros na igreja também, e a conduta dos jovens. Ele vai agora falar sobre a razão dele ter escrito aquela carta, e ele vai encerrar essa carta aqui se despedindo de todos. Vamos aí para a segunda epístola de Pedro. Ela tem a sua introdução, né, aqui,
o comentarista fala assim: evidências da autoria de Pedro pode ser encontrado na própria epístola. O próprio Pedro diz que ele escreveu a outra carta. Então, irmãos, não tem como fugir disso aqui. Foi Pedro quem escreveu. O autor faz questão de mencionar que estava presente no Monte da Transfiguração, e seria inadequado alguém estar escrevendo dizendo que estava lá no Monte da Transfiguração. E quem é que estava lá no monte, irmãos? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então eles estavam ali, eles estavam juntos naquele lugar. Então Pedro diz: e nós estávamos ali, nós ouvimos a voz do céu, tá? Então não tem como fugir disso aqui. Era Pedro mesmo que estava escrevendo ou estava ditando esta carta, tá? Caso a epístola de 2 de Pedro fosse falsa, como supunham os escritos do passado, ela não seria incluída no cânone sagrado, tá? E os pais também falaram muito das cartas de Pedro, tá? Jerônimo levantou uma hipótese de que Pedro não poderia ter sido escrita, mas isso aí com o tempo caiu por terra, tá? O estilo é bem marcante em cada epístola e diferente em alguns aspectos. A esperança é a característica da primeira carta, ela é diferente da primeira, tá? Lá ele vai mostrar Jesus crucificado, o Jesus que morreu, mas aqui ele vai mostrar Jesus como o Messias e como o rei, tá? Então tem essas diferenças aí uma da outra, tá? Ainda que na primeira epístola Pedro cite várias passagens do Antigo Testamento, na segunda carta ele não menciona diretamente um texto, mas episódios que aconteceram na sua vida. E uma coisa interessante também é que Judas, que nós vamos estudar daqui a pouco, fala muitas coisas que Pedro fala. Então possivelmente Judas, ele leu essa carta, tá? A datação, irmãos, não se tem uma precisão exata, mas pode ter sido escrita entre 68 ou 69. O objetivo da epístola, qual era? Prevenir e guardar os leitores contra os ensinamentos dos falsos mestres e exortá-los a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também mostrar o perigo daqueles dias em se dar ouvido ao que esses falsos mestres estavam ensinando. Na realidade, nessas duas cartas, Pedro, como pastor das ovelhas de Cristo, procura recomendar aos seus leitores uma combinação sadia de fé e de prática cristã. Então o propósito tem três propósitos: estimular o crescimento do cristão, combater os falsos ensinos e encorajar a vigilância, tendo em vista a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui é chover no molhado, né, irmãos? O aluno poderá se aprofundar no estudo dessa carta seguindo esse esboço que está aí no livro dos irmãos. Começa com uma introdução, depois tem uma exortação ao crescimento nas virtudes cristãs, né? Dentro aqui está uma exortação à capacitação que é dada por Deus, buscar essa capacitação, um convite ao crescimento e o valor desse crescimento. Também tenho dentro do propósito aqui, né, e legitimação da mensagem de Pedro, nós vemos que ele escreve sobre o alvo que ele escreve ao crescer, o seu alvo ao escrever essa carta e a base de sua autoridade. Aí sim, nesse texto aqui ele vai falar muito sobre a questão desses falsos mestres que estavam imperando ali naqueles dias. Ele vai mostrar que já era prevista a vinda desses falsos mestres, vai falar sobre a condenação deles, que também da mesma forma que eles apareceram, a condenação ela é inevitável, e ele vai falar aqui algumas das suas características, tá? E aí, irmãos, ele vai caminhar aqui para o final, mostrando o fato da segunda vinda de Cristo. Aí aqui ele
fala sobre, ele reafirma o propósito dele em escrever. Ele vai chamar a atenção das pessoas que zombam, dizendo que a volta de Jesus está demorada, que isso não vai acontecer, né? E aí logo em seguida ele vai falar sobre a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo, e ele vai terminar dizendo aqui algumas exortações baseadas no fato dessa segunda vinda. E ele trata ali uma coisa muito interessante sobre a questão de como que vai ser recriada até mesmo a terra, né, depois da volta do Senhor Jesus Cristo. E ele termina com as suas observações finais, tá? Caminhemos aqui, irmãos, para a epístola de João, tá? Apesar de epístolas pequenas, mas tem um ensinamento muito grande para a nossa vida. Como vimos aqui, não tem dúvida nenhuma, irmãos, que foi o próprio João quem escreveu, não tem dúvida disso aí, tá? E no início houve um debate muito grande, justamente pela questão de João não colocar o nome dele na epístola, tá? Mas João, irmãos, ele não tinha essa característica nem quando ele escreveu o Evangelho. Ele não gostava de falar o seu nome, mas ele dizia assim: o discípulo que Jesus amava, tá? E aí ele não cita o nome dele. Mas temos vários homens aí do passado, pais da igreja, que confirmaram os escritos de João. Policarpo, irmão, foi o primeiro. Policarpo, ele foi discípulo de João, tá? Policarpo, ele foi ensinado por João. Então ele cita muito na epístola aos Filipenses que ele escreve, né? Eusébio também fala isso, fala sobre Papias, que era um ouvinte de João, e Irineu, conforme Eusébio, frequentemente citava essa epístola, tá? Deixa eu correr aqui. Sobre essa questão das evidências, irmãos, aí é somente mostrar aí como que alguns pensavam, né? Ainda em evidência encontrada no próprio livro, aqui diz: como o fizeram os demais apóstolos, Paulo, Tiago e Pedro, João faz questão de abordar o perigo dos falsos mestres, que eram conhecidos dos seus leitores. Irmãos, João, ele ataca frontalmente essas pessoas, né? E ele combate, como eu disse aqui no início, a questão do docetismo, né? Essa palavra docetismo vem de dokel, né? Que é a palavra aparência, né? Aparência. E eles negavam que Jesus Cristo veio em carne, e ele combateu isso aí. E ele vai dizer isso aí, irmãos, claramente quando ele diz na sua carta: nós não só vimos ele, mas nós apalpamos a Jesus Cristo, nós pegamos em Jesus Cristo. E ele tinha essa autoridade, porque era o discípulo que se deitava no ombro de Jesus Cristo, né? Então ele tinha autoridade para dizer: olha, ele só faltou falar: eu deitei no ombro do mestre, né? Então ele veio em carne, sim, tá? E isso aí ainda hoje impera, irmãos, viu? Ainda hoje impera. Nada na epístola indica a quem essa carta foi escrita, tá? Nessa carta não tem o nome de alguma pessoa, mas possivelmente, né, como é levantado aqui por Agostinho, foi remetida para os persas, mas não tem certeza disso. Supõe-se que a epístola tenha sido escrita não muito tempo depois de João escrever o seu evangelho, tá? Essa primeira epístola, as duas últimas não. O conteúdo, irmãos, a espinha dorsal da carta é a comunhão com o Pai e com o Filho. Ele vai falar muito nessa carta sobre a questão do amor de Deus para com o ser humano, e assim também nós temos que amar a Deus, mas ao mesmo tempo que nós temos que amar o próximo. Ele vai falar muito sobre isso também. É recomendável que o aluno estude sistematicamente a primeira epístola de João, se possível seguindo este esboço aqui. É os irmãos que têm que estudar isso aqui, irmãos. Ele faz uma comparação aí, os irmãos viram aí no livro, ele faz uma comparação
de muitos textos que se encontram em João, no evangelho dele, com alguns textos que encontram-se na primeira epístola. É lógico, não é a mesma coisa, mas se você comparar, ele estava falando uma coisa bem parecida, tá? Então, ele vai, aqui é um esboço que os irmãos têm que seguir, e vamos então para a segunda epístola. Estou correndo aqui, irmãos, por causa do horário, tá? Tá aí os esboço, irmãos, os irmãos estudam em casa. E nós temos então a segunda e terceira epístola de João. São pequenas, mas tem muita coisa para ensinar, né? Vamos aqui logo para a primeira epístola. Sobre a questão da escrita, não tenho o que falar aqui, foi João que escreveu. Irineu falou sobre isso. As cartas de João, irmão, todas as três eram estudadas constantemente, tá? Vamos aqui, correr um pouco aqui. Aqui é sobre a questão das evidências internas também. Vamos para a segunda epístola de João. Do que se trata essa epístola? A quem ela é dirigida? Aqui, irmãos, tem um mistério nessa carta. João, ele vai dizer, a senhora eleita. E aí, irmãos, quem era essa senhora? Será que era uma senhora mesmo? Será que não era a mãe dele? Será que não era uma anciã da igreja, né? Mas a irmã Luciane já falou o que pode ser, irmãos, o que pode ser. Tem um mistério aqui nessa carta. Ele não fala quem é essa senhora eleita, mas ele dá pistas, né? Ele dá pistas, e possivelmente é a igreja. Ele estava escrevendo para uma igreja, aqueles que recebessem, tá? Eles estavam escrevendo de uma igreja para uma outra igreja, aonde chegasse essa carta, tá? É como o pastor lê aqui no púlpito, quando vem uma carta de apresentação dizendo assim, por onde, como é que é, pastor, que eles falam? Apresentamos para que recebais no Senhor, por onde a pessoa passar. Porque essa carta, ela não é uma carta de apresentação para a FADEV, ela é uma carta de apresentação por onde a pessoa andar, e ali tem vários carimbos ali atrás, porque ela andou em diversas igrejas. Então, do mesmo jeito aqui, ele estava escrevendo para a igreja, mas para essa igreja, ele chama ela de a senhora eleita, tá? E aí, irmãos, outro mistério, ele vai falar, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Mas aí o que ele estava dizendo? Era a igreja, né, que estava saudando a outra, tá? Os servos aqui estavam saudando aos outros. Por que João fala desse jeito, irmão? Possivelmente por causa da perseguição, para não dizer assim, a igreja em tal lugar, né? Ou a palavra mesmo, igreja. Se alguém encontrasse um soldado romano, pegasse essa carta aqui, aí alguém estava dizendo, quem é essa senhora aqui? Não, eu estou levando para uma senhora ali na frente ali, ela é conhecida da pessoa que escreveu aí, não tinha o nome dele, né? Aí ele ia dobrar, então, pode ir então, né? Agora, se colocasse lá a igreja em tal lugar, ou a igreja de Jesus Cristo, irmão, aí era degolado, tá? Então, possivelmente seja por causa disso. A terceira epístola de João, aqui, irmãos, também tem algo principal aqui. Ele vai citar 3 nomes de homens aqui, e homens mesmo, não era simbólico não. Eram 3 homens que estavam em um determinado lugar. Aí alguém vai dizer que aqui não era uma epístola geral, porque estava escrevendo a uma pessoa. Não, mas a carta aqui era para ser lida e ser divulgada, tá? Então a terceira epístola, ela é dirigida a Gaio. Agora o grande problema é saber quem era esse Gaio, porque nós temos 3 Gaios na Bíblia Sagrada, né? Gaio de Macedônia, Gaio de Corinto e Gaio de Derbe. Não se sabe quem é esse Gaio. O que se sabe dele, irmãos, é que ele era um
exemplo de pessoa, e que João amava muito esse homem, tá? Amava muito esse discípulo, irmão, amava muito mesmo. Ele mesmo vai citar aqui, né? E aqui tem a questão da época, né, em que foi escrita. Não se sabe muito bem também, mas uma coisa interessante que é escrito por Eusébio na história eclesiástica, diz que depois da morte do imperador que mandou ele para a ilha de Patmos, João, ao retornar da ilha de Patmos, isso é a história eclesiástica que diz, viu, irmão? De Eusébio de Cesareia, ele começou a fazer algumas viagens pregando a palavra de Deus e visitando alguns irmãos. Velhinho, irmãos, possivelmente com 90 e tantos anos, velhinho, mas visitando as igrejas e abrindo algumas igrejas também, tá? Então, diz aqui, né, que se Eusébio estiver correto, ambas as epístolas devem ter sido escritas, a segunda e a terceira devem ter sido escritas depois que ele saiu lá da ilha de Patmos, ou seja, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, tá? Então, possivelmente essas duas cartas, elas, diante daquilo que nós temos aqui, e se for real o que Eusébio de Cesareia ele fala, possivelmente essas duas cartas são as últimas cartas a ser escritas, tá? A gente tem que ir a Apocalipse, né? E é pregado muito. Então, irmãos, mas aqui só tem esse relato de Eusébio de Cesareia, tá? Como é que começa essa epístola? Ele começa... Exatamente. Desfaz disso aí, mas é porque essas epístolas aqui tem uma particularidade. A primeira ele escreve sem se identificar, mas parece que ele está escrevendo ali com um pé atrás, né? E na segunda ele está escrevendo para elogiar duas pessoas e chamar a atenção de outra, né? Mas uma coisa que o pastor falou aqui muito interessante, também ele poderia ter citado alguma coisa do Apocalipse, né? Fiquem firmes, Jesus ele vai voltar, alguma coisa assim, né? Mas ele não fala nessas duas epístolas, tá? Então, irmãos, ele começa elogiando esse Gaio, e ele começa desejando, né, algumas coisas para esse Gaio, que ele tenha prosperidade, que ele seja próspero. E prosperidade aqui, irmão, não é ganhar dinheiro, tá? Como é pregado aí em muitas igrejas aí. Prosperidade aqui, irmãos, é estar bem com Deus, tá? Porque, e ele mesmo vai dizer, né? Assim como é próspera a tua alma. Então a alma dele não tinha riqueza física, mas era uma riqueza espiritual. Ele deseja também a Gaio saúde, né? Ele vai dizer agora, ele vai começar a elogiar a Gaio, dizendo que as pessoas davam bons testemunho dele. Olha que coisa, irmão. João, o discípulo amado, o último dos apóstolos, dizendo: olha, eu dou graças a Deus pelas notícias que eu estou recebendo, e eu fico feliz de ver que os meus filhos estão andando na verdade. A notícia encheu o coração do apóstolo de alegria, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E tem uma razão aqui, e um porquê que Gaio ele era tão bem chamado a atenção. Ele chamava a atenção porque ele gostava de ajudar as pessoas financeiramente, ajudar a igreja, os irmãos da igreja, tá? Ao mesmo tempo também ele vai condenar um cidadão. Esse cidadão aqui, irmão, ele era um idiota, tá? Ele só falta falar a palavra idiota, tá? Ele, irmãos, não era um exemplo nenhum de obreiro, mas ele queria ser obreiro, e ele se colocava como um obreiro.
tá? O nome dele era Diótrefe, quase fica idiota, né? Diótrefes. Olha o que ele... João, irmãos, o discípulo amado, o discípulo do amor, ele começa a chamar a atenção dizendo: olha, Diótrefes, ele não nos acolhe. Quando a gente chega, ele faz colocar as pessoas contra a gente, tá? Falava mal do apóstolo, falava com palavras maliciosas. Outra coisa que ele fazia, não acolhia na igreja os que falavam bem de João. E se algum irmão da igreja tentasse hospedar ou receber esses irmãos que estavam com João, Diótrefes expulsava eles da igreja. E aí, irmão, chama aqui uma atenção, né? Irmão, aquele que fala mal de você, não joga ele fora não, deixa ele na mão de Deus, deixa ele na mão do Senhor, né? O Diótrefes aqui, irmão, ele se falasse mal, se contestasse ele, irmão, acabou, né? É lógico, irmão, tem hora que tem que ser incisivo, como João estava sendo incisivo também, mas eram os irmãozinhos que não sabiam quase coisas nenhuma, e aí quando chegava ali, não, você é a favor de João? Está fora da igreja, pode pegar suas coisas aí, não vai entrar aqui não, porteiro, barra esse cidadão aí, tá? É isso aí que estava acontecendo. E aí João fala assim: olha, eu tenho um desejo de ir aí aonde vocês estão, e aí eu vou chamar a atenção e vou dizer tudo na cara dele. João que fala isso aí, né? E ele vai falar também de outro, é Demétrio, irmãos. Demétrio era um outro que também dava muito exemplo na igreja, tá? E aí, irmãos, ele fala sobre a exortação a Gaio, o exemplo de Demétrio, e ele conclui a sua carta, tá? E aí, irmãos, caminhamos aqui para a epístola de Judas, tá? Esse Judas aqui é o Judas Iscariote, mas ele não escreveu carta não, irmão, Judas Iscariote? Não, só a carta do inferno, né? A carta do cão, né? Então, esse Judas aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, por incrível que pareça, irmão, era um nome comum da época, tá? Era um nome comum. Judas era um nome comum. Alguém aqui conhece alguém que tem o nome de Judas? Não, né? Caim. Eu acho que eu conheço alguém. Não. Só apelido, né? E Judas também, né? Vai queimar o Judas aí e tal. Então, irmãos, esse era um nome comum. Nós temos na Bíblia Sagrada vários Judas, tá? Mas esse Judas aqui era nada mais, nada menos do que o irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, que foi falado aqui na última aula, tá? Ele era irmão de Tiago, irmão de Jesus Cristo. Os católicos não gostam disso aí, irmão. Eles falam que irmão ali quer dizer primo e por aí vai, né? Sobrinho, né? E por aí vai. Então eles tentam arrumar algo, mas a Bíblia, quando é primo, irmão, a Bíblia fala, tá? Então ele era irmão de Tiago, mesmo se tornou bispo em Jerusalém, irmão de Jesus, tá? Ele tinha um apelido, né? Judas Lebeu, né? Ou Labeu, tá? Não confunda com aquele Labeu lá que era apóstolo, tá? Não confunda com esse aí. Essa carta, irmãos, ela é sucinta, mas de linguagem enérgica. Judas foi escrito, a carta de Judas foi escrita para refutar falsos mestres, abertamente antinomianos. O que é antinomianos, irmãos? Ensinava que a salvação pela graça lhes permitia pecar sem haver condenação nenhuma. Pode fazer tudo, é liberado, irmão. A graça de Deus, né, pastor Giovanni, a hipergraça, né? Você pode fazer e acontecer que a graça te alcança, né? E está sendo pregado isso aí hoje. E temos um cidadão aí, irmão, que, né, quer ser presidente e diz que não, que os LGBT, irmão, vão tudo para o céu. Vão tudo para o céu. Graça. E o que eles alegam, irmão? Graça. Tá?
Até você, se você não se cuidar, você não vai para o céu. Tá? Então, cuidado com esse antinomismo, nesse caso, né? Os antinomianos, eles pregavam isso aí. Eusébio de Cesareia afirma que o texto de Judas ele é controverso. Por quê, irmãos? É o único texto na Bíblia Sagrada que vai falar de um fato que a Bíblia Sagrada não toca, que é o sepultamento de Moisés. E quem foi que sepultou? O arcanjo Miguel. E quem veio ali disputar o corpo? Satanás. Mas o arcanjo não ousou liberar nenhuma palavra ali, a não ser essa: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Não tem na Bíblia Sagrada isso, irmãos. E esse fato, ele encontra-se no livro de Enoque. Tá? No livro de Enoque. É o livro de Enoque que fala sobre isso. Pastor, então esse texto, Judas, não é um livro canônico. Irmão, preste atenção, temos que ter cuidado com isso. Nós já falamos sobre isso aqui. Toda a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada, mas preste atenção, não pegue lá o texto que o diabo está conversando lá com Deus, né, sobre Jó, e vai dizer que a palavra do diabo ali é inspirada. Está ali na Bíblia, mas não é inspirada, está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é inspirada como um todo, tá? E aí ele cita aqui uma coisa interessante, que é o que Paulo vai falar em Tessalonicenses, né? Ele vai dizer, os cretenses, né, são isso, são aquilo, e ele está citando um historiador, um escritor da época lá. Ele escreveu isso aí e entrou na Bíblia Sagrada, e ele citou um ditado. Ele citou um ditado. Quer ver um exemplo que eu citei aqui esses tempos atrás? O caso lá do poço quando Jesus vai curar aquele homem ali, né? Na beira daquele poço. Ali diz o texto que de vez em quando ali, em uma certa época, descia um anjo e sacudia as águas, e quem entrasse era curado. Esse texto não tem no original, mas está na Bíblia Sagrada, porque era um costume, era um pensamento da época, e alguns pensamentos da época entrou. Então temos que ter cuidado, para não dizer que tem uma coisa na Bíblia Sagrada, e que a Bíblia Sagrada, eu não vou fazer igual Lutero mesmo. Lutero não lia, isso foi falado aqui, né, pastor? Lutero não lia a carta de Tiago, porque ele não acreditava que a carta de Tiago era inspirada, porque ela chocava com Romanos, e não, elas se completam, tá? Então não precisamos ter dúvida quanto a isso aí, tá bom? Deixa aqui, eu vou terminar agora. A data e o local, irmãos, em que foi escrita não se sabe, tá? E nós temos aqui o esboço de Judas e a razão dele ter escrito, tá bom, irmãos? E vou aqui correr para o encerramento, tá bom? Aqui nós temos o esboço. Os irmãos leiam em casa. Não esqueçam, irmãos, de ler essas passagens, esses versículos, tá? Isso é importante para os irmãos. Aqui não tem como a gente ler tudo.